Esse som é sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Viver no presente é a base, a chave pra seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário durante o seu itinerário no planeta. Esse som é sobre o processo. O processo é lento. Hoje o programa Piratas da Cultura vai apresentar questões relacionadas à cultura global e à cultura local. Uma cultura local que se estende, que se estabiliza no dia a dia das ruas do Rio de Janeiro, especificamente, em oposição a uma cultura da velocidade, da rapidez, da circulação de informações. São vários intelectuais e especialistas das áreas que irão debater hoje este tema tão atual. Gostaria de começar a minha fala fazendo uma super rápida introdução teórica, se é que podemos dizer assim, e entrar em comentários de alguns casos. Eu não sou um estudioso de pirataria ou de produtos piratas, tenho desenvolvido nos últimos tempos alguns estudos sobre juventude, e acho o tema desse evento extremamente pertinente, extremamente instigante e extremamente necessário também, né? Porque o fenômeno que a gente vê se produzindo no Brasil e no mundo, ele não pode ser visto só à luz do direito, né, do direito clássico, mas também há uma série de problemas, né, decorrentes da pirataria no mundo. Mas eu vou me deter à questão da juventude, né? Na verdade, eu queria, antes de mais nada, começar falando, o tema é polêmico, e a polêmica, na verdade, é que nutre, né, o nosso pensamento, é que movimenta uma sociedade. Daí a importância e o brilhantismo da ideia de se fazer esse tema. Tem um sociólogo alemão que eu adoro, o João gosta muito, nossos alunos na UERJ estudam bastante, que é o George Simmel, que é um sociólogo entre o século XIX e século XX, e um dos textos clássicos do Simmel é sobre o conflito. E a genialidade do seu pensamento sobre o conflito é justamente de que é o conflito que move, né, a sociedade, ou seja, os grupos, eles, para identificarem o conflito, eles têm que ter coisas em comum. Se não houver nada em comum, obviamente o conflito sequer vai ser percebido, né? Então, para que haja um problema a ser resolvido, um conflito, uma crise, os grupos, os personagens, os atores que estão participando daquilo têm que ter um mínimo processo de comunicação, ou seja, um mínimo de códigos em comum. E eu espero que esse evento possa, a partir dessa ideia, trazer, né, novos pensamentos, novas ideias e novos códigos para todos nós também. Em um segundo pequeno momento teórico, é o seguinte: eu vou abordar um pouquinho o pensamento de um sociólogo italiano que morou no Brasil, trabalhou na USP, que é o Massimo Canevati, que tem um livro que na Itália foi publicado em 1995, mas no Brasil saiu há pouco tempo, em 2004, 2005, e esse livro é sobre juventude. Então, para aqueles que se interessam sobre o tema, essa é uma indicação interessante. O livro se chama Culturas Extremas, Mutações Juvenis nos Corpos das Metrópoles. Mas, então, o Canevati, que tem um livro muito lido no Brasil, que é A Cidade Polifônica, que é uma proposta de antropologia urbana, e ele começa esse livro falando da chegada dele em São Paulo, né? Que ele estava num dia de feriado, nada funcionava, e ele estava na cidade e ele teve que conhecer a cidade, assim. Então ele se perdeu na cidade, a partir daí ele criou
uma proposta da antropologia urbana que parte exatamente dessa ideia da pessoa se perder no espaço urbano para descobrir esse espaço urbano com outro olhar. Esse é o livro mais conhecido dele, A Cidade Polifônica. Esse daqui, Culturas Extremas, que é o que eu quero abordar um pouco, antes de entrar em alguns exemplos que eu trouxe da França, a primeira parte desse livro é sobre a juventude e o que é essa juventude de hoje, quer dizer, onde que ela está, como que ela está. Então, ele trabalha com alguns paradigmas, assim, pegando aquela onda que houve no determinado momento da década de 90 sobre o fim da modernidade. Ele faz uma brincadeira em cima disso e fala de algumas ideias que, para os jovens, não são aplicadas, mas como categorias nos dias de hoje. Então, é um momento do livro que ele fala sobre os jovens intermináveis, portanto, de toda a tecnologia que nós temos hoje, né, na nossa sociedade, que faz com que essa noção de juventude seja muito fluida e muito mais abrangente, né? E, nesses Jovens Intermináveis, ele faz uma brincadeira sobre o fim de algumas coisas. Um dos fins é o fim das faixas etárias, justamente porque o jovem é um sentimento mais do que um momento entre uma determinada idade e uma outra idade, né? E aí tem toda uma questão de recurso à psicanálise, de recurso à moda, de recurso às cirurgias, às transformações dos corpos, etc., né? Dentro dessa linha, ele também vai, num determinado momento, falar do fim do corpo. Não do fim do corpo, porque todos nós estamos aqui com corpos vivos, né? Mas do fim de um corpo jovem e de um corpo velho, ou de um corpo de uma faixa etária adolescente e de um corpo que é outro dentro de uma outra faixa etária. E uma outra questão, essa evidentemente muito mais inquietante, que o Canevati fala, é do fim do trabalho, e não porque as pessoas não trabalham mais, não porque o jovem não trabalhe mais, mas por causa das perspectivas de trabalho que são muito diferentes. Quer dizer, quando comecei minha carreira profissional, a princípio, quase todos nós queríamos ter um emprego estável, né, com carteira assinada, 13º, fundo de garantia, 1/3 de férias, etc. E hoje a gente vê a nossa garotada, por exemplo, saindo da faculdade e tal, eles querem ter uma atividade, né? Esse ideal da carteira assinada, do fundo de garantia e de fazer, por exemplo, carreira dentro de uma empresa, isso é um ideal que não faz bem parte do cotidiano deles. Quer dizer, alguns até desejam, mas é algo que não está na relação imediata que eles têm com o mercado de trabalho. Em nenhum momento o Canevati fala objetivamente, e é isso que me interessa para eu poder falar do que eu quero, objetivamente, do fim da política, por exemplo, né? O que é esperado, porque ele vem numa linha que são vários autores hoje em dia que falam disso, né? O fim do corpo, o fim não sei o quê, e o fim da política, o fim da família, né? O clássico, né? Nos últimos 20 anos. É o fim da família, o fim do trabalho e o fim da política. Ele não fala disso. E eu tenho pensado bastante sobre por que o Canevati fala. Ele brinca com esses fins todos, mas ele não fala do fim da política. Assim como o Maffezoli, que foi nosso orientador no doutorado, Michel Maffezoli, ele também não fala do fim da política, ele fala de uma transfiguração do político, ou seja, de uma outra roupagem que a política toma nos nossos dias. E eu queria pegar este ponto por causa de algumas coisas que têm acontecido na França em relação aos jovens, né, nos últimos tempos, e que me chama muita atenção porque, de alguma maneira, o que eu estou percebendo é que esses jovens eles estão precisando se expressar, né? Eles não estão encontrando espaços só nas manifestações culturais, quer dizer, eles estão indo além disso, e mesmo porque a manifestação política também é uma manifestação cultural, obviamente, mas eu digo, eles não estão encontrando espaços só nas manifestações artísticos, culturais, né? Que é um texto
que eu gosto até, eu gosto desse discurso, mas é o discurso que é o mais comum nas ONGs, né, que a gente tem que encontrar, a gente tem que desenvolver atividades para os jovens, porque assim eles saem da criminalidade, eles não entram num processo de marginalidade, etc., etc., mas isso não está dando conta também. Um episódio que aconteceu é o seguinte: um senhor do Congo, ele pulou a roleta, né, vocês devem ter sabido, foi no dia 27 de março, na Gare du Nord, que é uma estação de trem e de metrô super importante, né? Paris tem várias estações assim, que ligam ao resto das cidades periféricas e às outras regiões da França e aos outros países. A Gare du Nord é uma das, talvez a maior de todas, né? Então, onde tem uma concentração e um deslocamento de pessoas assim, muito impressionante, porque são várias estações de metrô naquela gare, são vários trens saindo para fora de Paris, mas para o subúrbio, para outras cidades e para outros países. Então, é uma estação super plural, enorme e tal. E um senhor congolês pulou a roleta, ele foi parado por um fiscal, ele deu um soco no olho desse fiscal, aí um outro fiscal veio, ele deu uma cotovelada no outro fiscal, aí a polícia se aproximou, né, prendeu esse senhor, e dali a alguns minutos o rumor, o boato que percorria toda a gare é que um jovem, filho de imigrantes, havia sido parado pela polícia e havia sido assim, né, agredido violentamente. Quer dizer, então, o início da história já tinha sido transformado. Eu não estou aqui para discutir o senhor congolês, apesar de que ele teve um papel fundamental. Se ele não tivesse pulado a roleta, nada disso teria acontecido e eu não teria muito o que falar aqui, ia estar falando de outro assunto, na verdade, também. Então, ele é muito importante na minha vida, esse senhor. E depois saíram várias matérias sobre ele e descobriu-se que tudo era mentira. Sabe, porque as primeiras matérias eram que ele estava irregular, ilegal no país, ele já tinha sido preso algumas vezes e tal, e não era verdade. Ele não tinha sido preso, ele não estava fugindo de nada, ele só não tinha dinheiro para pagar a passagem, pulou. E foi assim meio violento na sua reação, né? Primeiro um soco na cara de um, uma cotovelada na cara do outro. Então, a maneira que ele encontrou de se comunicar e de se expressar foi essa. Mas o que nos interessa aqui, é que, imediatamente, em segundos, um boato se espalhou de que era um jovem filho de imigrantes, né, que havia sido parado pela polícia e agredido. E, então, esses jovens que foram se aglutinando, se juntando, foram em cima de onde estava o início da confusão, né? E começaram a se bater com os policiais. E aí vieram mais policiais e vieram mais jovens. E a coisa foi aumentando, aumentando, aumentando dos dois lados. E aí, de repente, uma cena assim, Praia de Ipanema, acontece. Um arrastão na Gare du Nord, né? E quebra-quebra, invasão às lojas. E um clima assim, muito, muito impressionante, não de destruição exatamente, porque é nesse ponto que eu quero colocar, se o Canevati não fala do fim da política, é da necessidade de manifestar alguma coisa. Então, nesse episódio especificamente, sobre a Gare du Nord, quer dizer, e o Le Monde, que é um jornal que não fala de violência urbana de Paris, raramente, quando fala como notinha, nos faits divers. Quando o Le Monde fala da violência, geralmente está falando da violência em outros países, e muitas das vezes a violência do terrorismo, violência associada a uma violência mais política, né? Tanto é que aquele episódio super desagradável que aconteceu aqui do assassinato dos 3 franceses, né, que tinham uma ONG, que foram assassinados por um ex-empregado, foi uma notinha no fait divers pequena que eu fui procurar, porque eu sabia que os franceses tinham morrido e eu queria saber qual era, mas não é o perfil do jornal. E, no entanto, na quinta, o episódio tinha acontecido na terça, o Le Monde é um jornal que tem um horário diferente daqueles que a gente conhece aqui no Brasil, quer dizer, ele sai no meio do dia, assim, ele é feito no meio do dia.
a primeira página com foto do episódio do quebra-quebra, e em outro jornal, no Le Figaro, também é uma foto assim meio menos clara de um garoto quebrando a vidraça de uma loja, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê um candidato propondo um Ministério de Migração e Identidade Cultural, que é um dos grandes argumentos dos meninos que foram entrevistados. Assim, vários deles associam aquilo tudo a esse momento da França, tipo, estamos elegendo uma pessoa que pensa isso do imigrante, né? E nessa manifestação há, evidentemente, vários filhos de imigrantes. Quer dizer, aí um parênteses, assim, a sociologia tende a achar que, a antropologia também tende a achar que esses meninos têm um problema de identidade cultural, porque eles são franceses, nascidos na França, de filhos estrangeiros, mas não se sentem franceses, ou não se sentem vistos pelo país como franceses, mas eles também não se sentem pertencendo ao país dos pais deles, né? E esse é um dos problemas que a sociologia tende a apresentar. O processo é lento. O processo é lento. Políticas a favor da identidade nacional e políticas a favor do cosmopolitismo no campo da cultura brasileira são os pontos capitais das minhas ideias em torno do conceito de cosmopolitismo do pobre. Historicamente, estamos nos referindo ao século XIX e ao Brasil escravocrata. O cosmopolitismo foi defendido pela elite letrada face às ideias conservadoras, injustas, retrógradas da elite latifundiária. O cosmopolitismo das elites ajudou, portanto, a retirar o Brasil do atraso civilizacional para nele implantar a revolução burguesa, para usar o termo de Florestan Fernandes. O ideal cosmopolita nos trópicos foi obra do pensamento e da obra de intelectuais brasileiros estrangeirados que tinham na bagagem a experiência concreta da Europa e assumiam os valores defendidos pela Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Um dos livros-chave para entender o avanço que representava o cosmopolitismo das elites do Brasil escravocrata é o ensaio O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco, fruto dos ideais do liberalismo monárquico inglês. Publicado em 1883, o livro foi escrito na biblioteca do Museu Britânico, em Londres, né? A mesma biblioteca onde Karl Marx, anos atrás, tinha redigido a sua obra-prima. Em carta a um amigo, Nabuco diz que se trata de um livro de propaganda política sobre a emancipação, destinado a reforçar a tarefa que dera a si mesmo de, aspas, tornar a escravidão odiosa perante os próprios senhores, fecha as aspas. Numa passagem do livro, ele afirma: não nos basta acabar com a escravidão, é preciso destruir a obra da escravidão. Vemos hoje que a atitude cosmopolita e monárquica de Nabuco é tão válida quanto a dos intelectuais de então, que avaliavam a nação pelo viés republicano e nacionalista, tão válida e muitas vezes mais radical. O perigo do ideal cosmopolita surgia no momento em que a perspectiva de avaliação transformava-se em julgamento de valor. Ou seja, ao declarar que tudo que não era europeu no Brasil era menor, era adjetivo